E hoje a pregação vai ser em torno disto. Nós vamos falar sobre medo e ansiedade. São duas coisas que acompanham muito nossas vidas nesses dias que nós temos passado. Então nós vamos usar um texto da palavra de Deus de 2 Crônicas, no capítulo 20, um episódio histórico do rei Josafá, rei de Judá, rei de Israel. E eu quero contextualizá-lo para nós hoje, percebendo que ali Deus deu uma vitória tremenda para o povo, porque o povo jejuou, o povo orou, e Deus vai fazer isso com você também. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Depois disso, os moabitas e os amonitas e alguns dos menuítas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, que está em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Alarmado, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Preste atenção nisso. Ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. E ali no templo ele orou. E o versículo 12, eu quero destacar essa parte da oração de Josafá. Presta muita atenção. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este grande e imenso exército que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Até aí. Eu quero que você preste muita atenção na pregação. Eu creio que Deus vai falar profundamente com você. Esse texto é muito rico. Nós lemos somente os 4 primeiros versículos e o versículo 12, mas eu quero desafiar você a ler todo o capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois, com calma, medite nesse texto, que eu creio que Deus vai falar muito com você. Nós percebemos que Josafá teve medo. Teve medo. O que é medo? Medo é uma inquietação diante de um perigo real ou iminente, ou imaginário. Algumas pessoas imaginam que algo vai acontecer e elas se apavoram. Vem da raiz terror, temor, inquietude. Por que eu coloquei medo e ansiedade? Porque os dois são irmãos gêmeos. Os dois estão juntos. Sempre quando há medo, há ansiedade. Sempre quando há ansiedade, há medo. Um está ligado ao outro. E uma coisa que nós começamos a perceber, que o medo que Josafá teve era um medo real. É um medo iminente, é um medo que estava realmente com base, com alicerce. Um grande exército se levantou contra Judá. 3 reinos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os do Monte Seir. A Bíblia diz que eram mais de 100.000 pessoas que se levantaram contra Judá, contra o rei Josafá, e vieram contra ele em Jerusalém. Ele teve medo. Isso é muito natural. E nós começamos a perceber muitas pessoas passaram por isso e passam por isso. Nós estamos no meio de uma pandemia. Há muitas pessoas apavoradas, muitas pessoas com medo, ansiosas, não sabendo o que virá. Medo do desemprego, medo da morte, medo, neuróticas, apavoradas. E aí eu digo para você a importância da fé, a importância de buscar Deus, a importância de crer em milagres, a importância de dar um passo a mais, e foi o que Josafá fez. Eu fico pensando, o que nós faríamos se não tivéssemos Deus, se não tivéssemos a fé, a importância da fé em nossas vidas, a importância de termos em quem nos apegar. Eu quero usar esse texto e fazermos uma analogia hoje conosco, uma comparação sobre as batalhas que nós passamos no mundo espiritual. Satanás se levanta contra nós, imprimindo medo, imprimindo pavor, ansiedade, tirando-nos a paz. Foi o que aconteceu com Josafá. Mas ele agiu de uma forma positiva. Ele teve uma atitude positiva diante de uma situação negativa. E eu quero convidar você hoje a fazer o mesmo.
a ter uma atitude positiva diante de uma situação negativa. Uma atitude de fé, uma atitude de busca. E foi o que Josafá fez. Nós começamos a perceber que ele proclamou um jejum, ele foi para a casa de Deus, ele orou. Nós vamos perceber a oração que ele fez e depois a resposta que Deus deu, os caminhos para ele trilhar e vencer o medo, o caminho que ele trilhou para vencer a ansiedade. É o mesmo caminho que eu quero propor para você hoje. Dar um basta no medo, dar um basta na ansiedade, colocar a fé na sua vida. Tem uma frase que me marcou muito, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de fome. É a minha atitude. Quanto mais fé eu tiver e alimentar, crendo que Deus está no controle da minha vida, menos medo eu terei, menos ansiedade eu terei. Então vamos perceber de uma forma prática o que Josafá fez, o que aconteceu, o que eu e você podemos fazer. E em nome de Jesus eu profetizo também as vitórias de Deus sobre a sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer. Deus vai te honrar. A bênção de Deus está com você. Então, para vencermos o medo e a ansiedade, nós começamos a perceber uma coisa interessante: buscar Deus. Buscar Deus, alimentar a fé. Josafá foi para a igreja. Ele proclamou um jejum. Olha só o versículo 3. É o que nós temos feito. É o que nós estamos fazendo, buscando, se humilhando. Chegando para Deus e dizendo para Ele: Senhor, nós nos humilhamos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de algo sobrenatural. Não conseguimos lidar com as demandas da vida, não estamos conseguindo lidar com as dificuldades que estão nos acometendo, precisamos de algo poderosamente miraculoso, algo sobrenatural em nossas vidas. Foi o que ele fez. Chamou todo Israel, ou todo Judá, vieram para o templo, vieram para a igreja, e lá adoraram, buscaram, jejuaram, clamaram. E ali diz uma coisa interessante: mulheres, crianças, jovens, velhos, todo o povo, toda a família. É esta a proposta que nós queremos fazer para você. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, precisamos crer, alimentar nossa fé. É tempo de busca, não é tempo de blasfemar, não é tempo de reclamar, não é tempo de ficar desesperados, é tempo de orar, é tempo de pedir para Deus: tenha misericórdia de nós. Estamos passando dias difíceis, estamos sendo acometidos por medo, por ansiedade. Falta paz em nossas vidas, falta paz em nossas casas, falta paz na nossa sociedade, falta paz no mundo que nós vivemos. Deus é a fonte da paz, e eu posso buscar nele. Então isso é uma coisa que eu quero colocar para você, de todo o meu coração. Nós temos pouco, porque nós buscamos pouco, nós oramos pouco. Se nós tivéssemos uma vida mais efetiva, mais eficaz, de mais oração, nós teríamos uma vida muito mais abundante do que essa vida escassa que nós temos. A ansiedade não é algo natural, a ansiedade é uma anomalia na vida do cristão. E eu preciso tomar cuidado de não pensar: todo mundo todo mundo está. Eu sou de Deus. E se eu não entender que eu preciso de um milagre, que eu preciso de uma intervenção sobrenatural, que eu preciso de algo novo na minha vida, qual que é a diferença da fé na vida de um cristão? Então eu quero desafiar você: busque, faça esse jejum, clame, tire um tempo para alimentar sua fé, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. A ansiedade, a cada dia você vai perceber que Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Josafá, o rei Josafá, ele estava com medo. O versículo 3 diz que ele estava alarmado, aterrorizado. Quando um exército vinha contra outro exército,
a ideia deles era justamente o rei. Quando eles pegavam o rei, aprisionavam, olha só o que eles faziam, aqueles povos pagãos. Eles pegavam o rei e na frente dele estupravam as suas mulheres, matavam os seus filhos. E depois de estuprar suas mulheres e matarem os seus filhos, eles vazavam os olhos do rei, para que a última visão que ele tivesse fosse a morte dos seus filhos. E depois de um tempo de grande sofrimento, matavam-no. Então, diante daquele perigo iminente, uma multidão, 3 exércitos se levantam contra Judá. O rei Josafá, é lógico, ele teve medo. E era um medo real, não era um medo imaginário. Era um medo real. E diante disso, ele apregou um jejum e ele ora. Eu quero destacar a oração de Josafá, quando ele disse: ó grande, temendo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele enaltece, engrandece o Senhor. Mas eu quero destacar o versículo 12, que foi o versículo que nós lemos no começo. Acaso não executarás tu juízo contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esta foi a oração que ele fez. Nós não temos forças e não sabemos o que fazer. Eu fico pensando, totalmente contrário ao que hoje é pregado aí fora. Que você pode, que você é poderoso, que você tem tudo, que você consegue. A oração que ele fez, não podemos, não sabemos, não podemos enfrentar essa grande multidão. Eles são maiores que nós, eles são mais fortes que nós, eles são mais numerosos que nós, o poder do exército deles é maior que o nosso, nós não sabemos o que fazer. Eu quero que você comece a pensar que o cerne, a essência da oração poderosa é quando nós colocamos toda a nossa fé no poder de Deus. O grande problema nosso, do medo e da ansiedade, é que nós estamos no controle de nossas vidas. Esse é o grande problema nosso. Com essa ideia de que você pode, você consegue. Nós não conseguimos controlar o futuro, nós não conseguimos mudar as pessoas, nós não conseguimos restaurar algumas áreas de nossas vidas que nós vemos a necessidade de restauração. E o que é pior, muitas vezes não sabemos nem como agir, ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Então, quanto mais cheio de mim eu estiver, é lógico, mais medo eu terei. O que é a ansiedade? Eu querer controlar o incontrolável. O que é a ansiedade? Eu querer controlar o futuro eu não consigo controlar. Eu não consigo guardar, eu não consigo proteger aquelas pessoas que eu amo, por mais que eu faça. Isso foge do meu controle. Eu creio que esse tempo, 7 meses de confinamento, 7 meses de pandemia, isso tem mostrado muito para nós, que somos muito fracos, muito vulneráveis. E aqui entra um conflito, sabe? Entra algo que bate forte em nós. Por quê? Porque nós queremos colocar uma coisa em nossa cabeça, em nosso coração. Nós somos fortes, nós podemos. Não podemos. Se nós temos algo de forte em nós, vem de Deus. Precisamos voltar para o Evangelho, precisamos voltar para a Bíblia, precisamos voltar para a graça, precisamos voltar para o amor de Deus que nós não merecemos. Nós estamos muito baseados na meritocracia, nos méritos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos, na nossa performance. E é por isso que nós temos tanto medo. É por isso que nós temos tanta ansiedade, porque nós não temos o controle de nossas vidas. Isaías capítulo 30. Tem um versículo maravilhoso lá que diz que na tranquilidade e na confiança está a força de vocês. Na tranquilidade e na confiança está a força de vocês.
Mas vocês não quiseram, diz Deus. Vocês dizem, não, sobre cavalos velozes fugiremos. E Deus diz, sim, mas velozes também serão os inimigos de vocês. E lá no capítulo 30 de Isaías, Deus diz, o Senhor espera para ter compaixão de vocês. Deus espera para ter misericórdia de vocês. Deus espera uma atitude de humildade da sua parte para agir na sua vida. Deus espera a tranquilidade, a confiança. Nisto está a sua força. O medo e a ansiedade drenam as suas forças, sabotam a sua vida. Por mais medo que você tenha do futuro, você não pode mudar o futuro. Por mais dificuldades que você tenha em relação às coisas que estão acontecendo, você não tem condições de mudá-las. Por isso que você precisa orar. Por isso que você precisa se humilhar. Por isso que você precisa jejuar. Nós temos uma vida muito pobre, muito escassa, porque nós buscamos pouco. Esta deve ser a nossa oração. Senhor, em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. São muitos problemas, são muitas dificuldades, são muitas ansiedades, são muitas demandas. Senhor, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Esta tem que ser a nossa oração. Este é o cerne da nossa oração. É por isso que Deus diz, aquele que se humilha será exaltado. Ore mais, jejue mais, busque mais e pare de fazer as coisas do seu jeito. Você já percebeu que não está dando certo? Você não pode mudar as pessoas, você não consegue mudar nem a si mesmo. E se você continuar agindo dessa forma, mais medo virá, mais ansiedade virá. Eu preciso entender isto. Eu preciso entender isto e crer na palavra de Deus que diz, aquele que se humilha será exaltado. Crer na palavra de Deus que diz, aquele que me busca vai me encontrar. Eu vou agir, eu vou abençoar, eu vou fazer diferença. Ore mais, busque mais, jejue. Deus está colocando para você hoje um caminho novo. Deus está colocando para você hoje uma opção nova. Deus está querendo você perto dele, porque Ele te ama. Ou você acha que Deus quer que você viva nessa escassez? Ou você acha que Deus gosta de ver você sofrendo tanta ansiedade, tanto medo, tanta falta de paz? Deus não te chamou para isto. Jesus não veio para que você vivesse da forma que você está vivendo, da forma que muitas vezes eu estou vivendo. A vida abundante, ela é pautada no poder, no equilíbrio, no amor, na paz, na alegria. A vida abundante é literalmente abundante. O tempo que você tem com Deus vai definir essa vida abundante na sua vida. Não basta somente ir à igreja. Não basta somente jejuar, eu preciso acreditar, eu preciso crer. E foi o que aconteceu. Josafá proclamou um jejum. O povo foi para Jerusalém, lá no templo. Eles oraram, Josafá fez essa oração poderosa. Não sabemos o que fazer. Não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. E quando nós buscamos Deus, Deus se deixa encontrar, Deus se deixa achar. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo de Deus desceu sobre um músico, sobre um levita. E ele ali começou a dizer as palavras do Senhor. E sabe que palavra que ele disse? Assim diz o Senhor: já que vocês entregaram essa batalha para mim, essa batalha é minha. Agora é minha. Vocês deram para mim, então agora é minha. A batalha é minha, diz o Senhor. E aí
ele diz uma coisa inusitada: vocês tomem postura diante da guerra, vão para a guerra, mas vocês não terão que lutar, porque Deus dará a vitória para vocês, Deus agirá, a batalha é do Senhor. Isso aqui é muito profundo, muito didático, poderosamente revolucionário. Quando eu entrego a minha vida para Deus, ela começa a ser dele, as minhas lutas começam a ser dele, as minhas batalhas começam a ser dele, porque eu entreguei, porque eu disse: Senhor, está aqui, do jeito que eu estou fazendo não está dando certo, eu não consigo, eu não sei o que fazer, mas aqui está a minha vida. Quando você entrega os seus filhos nas mãos de Deus, Deus começa a tomar conta deles. Sossega o seu coração, sossega o seu coração. Senhor, estão aqui meus problemas financeiros, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas estão aqui as minhas dificuldades, meus problemas conjugais. Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho força para fazer, mas estão aqui. Toma, Pai, lute as minhas lutas, lute as minhas batalhas. Josafá creu, Josafá acreditou nessa palavra. Uma coisa que eu preciso te falar, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Para eu ter uma fé cada dia mais consistente, profícua e grande, maior, eu preciso alimentar essa fé diariamente. Eu preciso diariamente estar em comunhão com Deus. Esta oração que Josafá fez num jejum, em busca, ele resolveu crer, e é o que fez toda a diferença. Ele resolveu acreditar, foi o que fez toda a diferença. E ele acreditou de uma forma tal que ele começou a colocar os músicos para adorar, ele começou a colocar os músicos para cantar. O rei agora está avivado, o rei agora, como um pregador, toma a palavra e diz: creiam no Senhor e estarão seguros, creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Ele toma a palavra e ele diz: vamos adorar, vamos bendizer, vamos cantar, vamos louvar. Só tinha uma coisa: o exército inimigo ainda estava lá. Mas a fé foi tão grande, de que aquilo realmente iria acontecer, que ele adorou e louvou, e agradeceu antes mesmo que houvesse a vitória, porque no coração dele, ele acreditou: Deus vai nos dar a vitória. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te dar paz, na certeza absoluta que Ele está no controle da sua vida, que essa paz vai inundar o seu coração, mesmo antes de você ver no mundo físico o que vai acontecer, mas no seu coração você acredita tanto que isso vai acontecer, que você entrega e tranquiliza o coração. A paz de Deus quer guardar a sua mente e o seu coração. Josafá experimentou algo sobrenatural. É a paz que excede todo entendimento, de Filipenses 4, versículo 7. É a paz que guarda a mente e o coração. É esta paz que Deus quer para você. Essa paz que Deus quer para mim. Você quer fortalecer a sua fé? Coloque mais louvores na sua vida. Hoje nós temos uma facilidade tão grande com a internet, uma facilidade tão grande de termos acesso às músicas, tudo de graça, tudo de graça. Você pode colocar louvores na sua vida, ouça mais louvor, ouça mais adoração.
Escolha o estilo de música que você gosta. E eu tenho certeza que você achará músicas gospel, músicas evangélicas no estilo que você gosta. Porque o que caracteriza uma música gospel, o que caracteriza uma música evangélica são as letras, não é o estilo de música. E dá um basta nessa mentira de que o diabo é o pai deste ou daquele ritmo. O diabo não é o pai de nada. O diabo é o pai da mentira. O ritmo que você gosta, procure ouvir. Enaltecendo Deus, coloque músicas na sua vida, coloque louvor na sua vida. Foi o que o Josafá fez. Colocou os levitas na frente do exército. A batalha do Senhor, o exército está lá, mas a paz tão grande, a sensação tão gostosa de que Deus vai nos dar a vitória, que é real, que ele cantou, fez com que todos os levitas cantassem à frente do exército. Bendigam o Senhor, rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Coloque música na sua vida, coloque adoração na sua vida. Para de praguejar, para de reclamar, para de blasfemar. Tem pessoas que usam palavras de baixo calão para falar da própria vida. O que adianta jejuar? O que adianta orar? O que adianta frequentar uma igreja? O que adianta ler a Bíblia? Se eu não ajo, se eu não faço, eu mesmo me saboto. Há uma autossabotagem. Coloque mais adoração na sua vida. Creia que Deus vai agir, então agradeça antes. Coloque músicas na sua vida, coloque adoração na sua vida. Bendiga o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a certeza do amor de Deus que vai fazer com que eu busque. E a certeza de que Ele está me ouvindo, que vai fazer com que eu tenha paz. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos sair da esfera do intelectualismo e trazer o evangelho para a prática, para a vida, para o experimento pessoal. Tornamos-nos muito religiosos. É por isso que eu e você precisamos jejuar mais, orar mais. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Coloque louvor na sua vida. Coloque adoração na sua vida. Quando nós chegamos no versículo 21, quando Josafá colocou os músicos à frente do exército, a chave está no versículo 22. Segundo Crônicas 20, o versículo 22 diz o seguinte: tendo eles começado a cantar, Deus pôs emboscadas no arraial dos moabitas, dos amonitas e do monte Seir, e eles foram desbaratados. Tendo eles começado a cantar, o mundo espiritual determina o mundo físico. Eu e você precisamos entender isto. Não é com gritaria, não é com argumentos que nós vamos mudar as nossas vidas, mas é de joelhos, é pedindo a intervenção de Deus, é pedindo para Deus um milagre. Os moabitas começaram a lutar contra os amonitas, destruíram-nos, e depois vieram contra os montes Seir, um destruiu o outro, ou seja, Deus agiu. Aquele exército de mais de 100 mil soldados foram desbaratados. Por quê? Porque eles acreditaram. Por quê? Porque Deus diz: a batalha é minha, eu vou agir, e Ele agiu. Não é isso que você deseja para a sua vida? Que Deus comece a agir na vida dos seus filhos, que Deus comece a agir no seu casamento, que Deus comece a agir na sua vida financeira, que Deus comece a agir no seu trabalho. Creia. Tendo eles começado a cantar, tendo eles começado a entrar louvores, Deus começou a agir. É a sua atitude. Eles buscaram, eles tiveram fé, eles jejuaram, eles tiveram disciplina, eles levaram a coisa a sério e Deus agiu.
porque Deus é fiel. Temos pouco porque buscamos pouco. Deus não deseja essa vida escassa para os seus filhos. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de agradecer, é tempo de louvar, é tempo de mudar as circunstâncias através de uma mudança de atitude nossa. Deus agiu. A Bíblia continua dizendo que quando o exército de Judá, o rei Josafá e todo o exército, quando eles chegaram lá, eram todos corpos, sem vida. E aconteceu uma coisa interessante. Eles saquearam, levaram dias pegando as riquezas daquele exército. E eles chamaram aquele local de Vale de Beraca, ou Vale da Bênção. E ali diz uma coisa tremenda. Quando eles pegaram todas as riquezas, e vieram agora cantando com harpas, liras, tamborins, eles voltaram para Jerusalém. E para onde que eles foram? Para o templo, para a casa de Deus, onde tudo começou. Tem pessoas que recebem as bênçãos de Deus e vão para as baladas. Recebem as bênçãos de Deus e vão para os bares. Mas não voltam para agradecer onde tudo começou. Nós precisamos alimentar mais nossa fé e amarmos esse Deus que tanto nos ama. Fazermos a nossa vida um culto a Ele. Buscá-lo quando tudo não estiver bem, mas quando tudo estiver bem também. Fazer de nossa vida espiritual uma constante. Adorá-lo. Josafá teve medo, foi para a casa de Deus. Teve alegria porque teve a vitória, foi para a casa de Deus. E o versículo 30 termina: e Deus concedeu paz a Josafá e a todo o seu reino. Não é isso que você deseja? Não é isso que você quer para a sua vida? Trocar o medo e a ansiedade por paz, por quietude, por confiança, porque nisso está a sua força. Não é isso que você deseja? Eu quero ser feliz, é um sonho de todas as pessoas. Então faça por onde? Faça por onde? É interessante que a inquietude de Josafá, com todo aquele medo, ele agiu, ele jejuou, ele buscou, ele adorou. A confusão dele passou para o lado do inimigo. A confusão emocional dele passou para o lado do inimigo. E quando Deus resolveu o problema, o que aconteceu? Veio paz. Se a batalha é do Senhor, Senhor, aqui estão as minhas inquietudes, aqui estão os meus problemas, aqui estão as minhas aflições. Eu entrego ao Senhor a minha batalha. E eu quero a tua paz. Eu preciso da tua paz. Eu desejo a tua paz. Grandes coisas esperam por você, lá na frente. Lá na frente, o que eu falo pode ser daqui a pouco. Assim como Josafá adorou e teve paz, quando o exército inimigo ainda estava lá, mas a fé de que Deus ia agir, tranquilizou seu coração. Os seus problemas podem continuar aí, mas Deus pode te dar paz, na certeza de que Ele vai resolvê-los, no tempo dEle, do jeito dEle. Jejue mais, ore mais. Amanhã, meio-dia, eu quero estar com você. Não podemos ainda estar aqui no templo, mas fazer da nossa casa um templo. Agradecer a Deus pela internet, agradecer a Deus pelos dispositivos que Ele nos dá de podermos adorá-lo e buscá-lo. Vamos fazer da nossa vida um culto. E guarde isso no seu coração, coloque mais louvor na sua vida. Pare de reclamar, pare de praguejar, pare de blasfemar. Adore mais e você vai perceber e vai experimentar a mão de Deus agir na sua vida.
Deus abençoe você. Deus te guarde de todo mal. Deus te conceda vitórias. Deus acabe com o medo e a ansiedade na sua vida. Alimente a sua fé. E os seus medos morrerão de fome. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.